O presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo do programa Conta Pra Mim, do Ministério da Educação, que incentiva a literacia familiar. Bolsonaro disse: "Você se lembra de como eram os livros para os nossos filhos em governos anteriores? Os livros eram carregados de ideologias, ofendiam as famílias, atentavam contra a inocência das criancinhas. Isso mudou. Estamos ensinando o correto, aquilo que os pais sempre desejaram para os seus filhos. Um bom dia a todos." Lembram? É o Tito, que é o nosso mascote do programa de governo Bolsonaro para a leitura em família, a literacia familiar. O que é a leitura em família? O hábito de ler em família ajuda muito as crianças pequenas a aprenderem a ler, a escrever, a terem um primeiro contato com os livros e com as letrinhas, os foneminhas. As famílias mais ricas do Brasil, classe média, média alta, já fazem isso, elas leem para os seus filhos. Estamos trazendo toda a técnica, o material atualizado, estamos trazendo as histórias para que as mesmas famílias, que os pais sejam analfabetos, consigam contar histórias para os seus filhos. Para saber um pouco mais, por favor, entra aqui embaixo no endereço que vai ficar no ar e procurem se informar. Se vocês conhecem alguém que é analfabeto, a gente vai ter os cantinhos da leitura para ajudar esses pais a desenvolverem os seus filhos para que eles cheguem ao primeiro aninho do ensino fundamental em iguais condições aos filhos da classe média e dos ricos. Muito obrigado de novo a todos vocês. Fiquem com Deus. Abraço, Tito! Ei! Reveja o lançamento do programa Conta Pra Mim. Quem gosta de bolo de cenoura com cobertura de chocolate? A mamãe de vocês faz de vez em quando um bolo de cenoura com cobertura aí? E é gostoso de comer bolo de cenoura com chocolate? Por quê? É igual quando a gente come um bolo de cenoura com chocolate na padaria? É a mesma coisa o da mamãe? Qual é o mais gostoso? O bolo de cenoura da mamãe? Da padaria? Calma aí, eu não estou entendendo. Quem prefere bolo de cenoura com cobertura de chocolate da padaria? Quem? Eu vou perguntar. Quem prefere o bolo de cenoura que a mamãe faz em casa com... Opa! Mas por que o da mamãe é mais gostoso? Por quê? Qual o seu nome? Desculpa. Luiz, vem aqui um pouquinho. Ó, o Luiz pensa que nem eu. Não é não, Luiz? Luiz, eu preferia muito mais comer o bolo de cenoura que a minha mãe fazia com cobertura de chocolate. É gostoso, não é? Com copo de leite ou sem copo de leite? Sem copo de leite, mas é gostoso, né? E por que o da mamãe é mais gostoso do que o bolo da padaria? Porque o bolo da padaria é feito com... Você tinha falado pra mim uma coisa ali que eu escutei. O que a mamãe põe no bolo que da padaria não tem? Que é feito com carinho. Carinho! Obrigado, Luiz. O bolo de cenoura é gostoso, mas com carinho é melhor, não é não? E o que acontece que também é muito divertido? Escutar historinha na televisão é legal? Só que tem uma coisa mais legal do que escutar historinha na televisão. Posso falar o que é? Pode falar? Pedir, mas eu tenho que... Todo mundo silêncio, porque é um segredo que eu vou contar para vocês. É segredo? Vocês guardam segredo? Pedir para a mamãe, para o papai, ou para a vovó, ou para o vovô, lerem uma historinha para você. Sabe por quê? Porque tem carinho.
é muito legal quando a gente tem um livrinho e o papai, a mamãe, o vovô, a vovó leem uma historinha para a gente à noite. E o que vai acontecer? Vocês sabem o que vai acontecer? Quando vocês voltarem para as aulas, no ano que vem só, vai ter férias agora, não é? Vai ter Natal também, né? É muito chato, né? Férias e Natal ninguém gosta, não é? Vamos mandar cancelar férias e Natal? Mas quando voltar das... É muito bom férias e Natal, não é não? Férias e Natal é muito bom, é muito bom. Então pode manter as férias e depois o Natal? Pode manter? E depois, quando vocês voltarem das aulas, vai ver os novos amiguinhos, a nova professora, e vai ter, sabe quem? Sabe quem vai ter? Além? O Tito. Vocês querem conhecer o Tito? Mas antes de eu apresentar o Tito, eu vou apresentar o papai do Tito. Quem quer ver o papai do Tito? Professor Nadalim. Cumprimento o ministro Abraham Weintraub. Muito obrigado pela confiança, ministro. Cumprimento meus colegas, secretários do Ministério da Educação, o presidente do INEP, Alexandre, que está aqui, as demais autoridades e, especialmente, as crianças e famílias que vieram prestigiar o lançamento do programa Conta Pra Mim, o primeiro programa decorrente da Política Nacional de Alfabetização. Este foi um ano de muito trabalho na Secretaria de Alfabetização. Em abril, lançamos a Política Nacional de Alfabetização por meio de um decreto presidencial e hoje anunciamos o programa Conta Pra Mim, um presente de Natal antecipado às famílias brasileiras. E por que o Ministério da Educação está preocupado com a alfabetização? Porque os dados mostram que o quadro que temos sobre a alfabetização não é nada bom. Nas duas últimas edições da ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização, mais de 50% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental tiveram um desempenho muito abaixo do esperado. Eles têm conhecimento insuficiente em leitura. Isso significa que esses alunos não são ainda leitores proficientes, eles não são capazes, por exemplo, de localizar uma informação explícita em um texto de maior extensão, tampouco inferir a relação de causa e consequência em textos verbais. Aqui estão os dados das duas últimas edições. Próximo. E o IBGE nos mostra também que temos hoje cerca de 11,3 milhões de analfabetos absolutos. Um número realmente assustador. E como se isso não bastasse, o indicador de alfabetismo funcional do Instituto Paulo Montenegro mostra que há um grande número de analfabetos funcionais em nosso país. Recentemente, o ministro da Educação, ao lado do presidente do INEP, apresentou os resultados do PISA. E o Brasil está estagnado no tocante aos testes de leitura. Veja que de 2009 a 2018, nós temos essa média que está abaixo da média dos países da OCDE. Mas qual que é o grande problema aqui? O problema é que, quando distribuímos os estudantes brasileiros na escala de proficiência em leitura do PISA, descobrimos que 50% desses estudantes estão no nível mais baixo de proficiência da escala de proficiência em leitura. Um dado assustador. E apenas 0,2% desses estudantes atingiu o nível mais elevado de proficiência. Então veja, se de um lado nós temos mais de 50% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental com baixo desempenho em leitura, isso se reflete depois também neste teste internacional. Então, diante desses dados, o governo federal lança a Política Nacional de Alfabetização, que é uma espécie de bússola que orienta as ações e programas do Ministério da Educação, do governo federal. E essa
política tem vários braços, várias estratégias, várias frentes, e ela destaca que, no processo de alfabetização, a família é um ator importante desse processo. E reconhece a participação da família como agente do processo de alfabetização. Isso não significa que as famílias vão alfabetizar precocemente seus filhos em casa. Pelo contrário, as famílias vão promover em casa certas atividades que levarão as crianças a um desenvolvimento linguístico favorável à aquisição da leitura e da escrita depois na educação formal. Então, a PNA reconhece a participação das famílias, estimula os hábitos de leitura e escrita e promove práticas de literacia familiar, e é por isso que estamos aqui hoje, porque o programa Conta Pra Mim é um programa de promoção de práticas de literacia familiar, um programa que implementa esse aspecto dessa política. Mas, afinal, o que é literacia familiar? Uma expressão pouco conhecida em nosso país. Grosso modo, literacia familiar é um conjunto de práticas e experiências relacionadas ao desenvolvimento da linguagem, à escrita, à leitura, práticas que são vivenciadas em casa pelos pais com os seus filhos. E, grosso modo, os pais, por meio dessas práticas, vão promover o quê? Vão melhorar a compreensão das crianças, a compreensão da linguagem oral. Por meio disso, as crianças vão falar com mais clareza, uma vez que há uma relação entre o vocabulário receptivo e o vocabulário expressivo das crianças. E, por fim, vão aprender a ler e escrever com mais autonomia, uma vez que a escuta está para a leitura, assim como a fala está para a escrita. Nós sabemos que, para formarmos bons leitores, antes nós precisamos formar bons ouvintes. As características dos bons que formam bons ouvintes são praticamente as mesmas que constituem bons leitores. Muito bem, são várias as práticas de literacia familiar, e aqui nós escolhemos 6 dessas práticas, dessas estratégias que aparecem no guia que vocês receberam. Eu vou falar rapidamente sobre elas. Interação verbal. Os pais precisam conversar com seus filhos diariamente. Os adultos precisam direcionar a fala às crianças. Isso é muito importante para o desenvolvimento linguístico dos pequenos, para a ampliação do vocabulário, e essa interação verbal de qualidade é fundamental para que tudo isso aconteça. Além disso, nós temos a prática da leitura dialogada, a leitura feita em voz alta pelos adultos às crianças. E os adultos devem dialogar com as crianças antes, durante e depois da leitura em voz alta, da leitura partilhada, da leitura dialogada. E o programa Conta Pra Mim apresentará uma série de dicas muito práticas relacionadas à leitura dialogada. Depois temos a narração de histórias. Os pais podem simplesmente contar histórias aos seus filhos. Ah, eu conheço uma pessoa que não sabe ler nem escrever, como que ela vai interagir verbalmente com os filhos, ler histórias? Ela pode contar histórias para os filhos. Ela tem, sim, outros instrumentos, outras estratégias que ela pode adotar. Contatos com a escrita. As crianças pequenas precisam se familiarizar com material impresso. Elas precisam entender que na escrita tudo ocorre de cima para baixo, da esquerda para a direita, adquirir um senso de direcionalidade da escrita, que as palavras são escritas, as palavras são compostas por sequências de letras, são separadas por espaços vazios, enfim, tudo isso é o que nós chamamos de consciência do material impresso, uma habilidade importante para a alfabetização. Atividades diversas, visitas a zoológicos, museus, sebos, para que a criança amplie o seu conhecimento de mundo. Em nenhum momento a política de alfabetização apostou suas fichas numa bala de prata. Vamos adotar apenas uma metodologia e resolveremos o problema da alfabetização no país. Pelo contrário, nós sabemos que há facilitadores da alfabetização, precursores da alfabetização, que são importantes para que as crianças depois sejam alfabetizadas corretamente no primeiro ano do ensino fundamental. E a motivação. Os pais precisam encorajar seus filhos para que eles tomem gosto pela leitura. Os pais precisam se apresentar como exemplos de pessoas que cultivam hábitos de leitura. Isso tem impacto na formação de futuros leitores hábeis. Muito bem. O ministro da Educação sempre destacou que devemos investir na primeira infância, porque é um período muito fecundo em que o cérebro da criança passa
por períodos favoráveis à aprendizagem da leitura e de outras áreas. Vejam aqui, né, a linha azul, que expressa o desenvolvimento da linguagem. Há pesquisas que mostram que crianças até os 6 anos são capazes de aprender cerca de 3.000 palavras por ano. Isso jamais vai se repetir na vida de um indivíduo. Então, precisamos aproveitar esse período e investir nessa fase tão importante. E aqui uma pesquisa americana consagrada que mostra a diferença de vocabulário, e essa diferença começa cedo e isso terá impacto depois na alfabetização. Veja que crianças de famílias de classe média têm um vocabulário de 1.116 palavras, ao passo que crianças de famílias pobres apenas 525 palavras. Do outro lado, o número de palavras ouvidas por crianças de diferentes níveis socioeconômicos e o abismo de 30 milhões de palavras, ou seja, crianças de famílias pobres escutam 30 milhões de palavras a menos do que as crianças de famílias de classe média. E então, o programa Conta Pra Mim dá ênfase às práticas de interação verbal e à leitura feita em voz alta para que essas crianças desenvolvam a linguagem, a oralidade e enriqueçam o vocabulário. E aqui nós temos o que a literacia familiar promove. O desenvolvimento da linguagem oral, ampliação do vocabulário, um dos componentes da Política Nacional de Alfabetização. A Política Nacional de Alfabetização não se limita ao componente de instrução fônica sistemática, há outros. Capacidade de identificar os usos práticos da língua, aquisição de conhecimentos variados sobre o mundo e 3 aspectos importantes: consciência fonológica e consciência fonêmica. O nosso sistema de escrita é um sistema alfabético, isso significa que as letras representam sons, os grafemas se reportam a fonemas, e é por isso que essa habilidade é fundamental. Ela precisa ser trabalhada na pré-escola e no primeiro ano do ensino fundamental. A consciência fonêmica, que é o conhecimento consciente da menor unidade fonológica da fala, o fonema. Conhecimento alfabético. As crianças precisam reconhecer as letras, nomeá-las e também conhecer as relações entre letras e sons. E, por fim, conhecimento sobre a escrita. Como o ministro sempre destaca, as crianças precisam chegar ao primeiro ano com habilidades motoras básicas para manusear o lápis e traçar suas primeiras letras e números. E aqui nós temos, então, outro dado importante: o impacto das práticas de literacia familiar no desempenho dos alunos em testes internacionais como o do PIRLS. O PIRLS é uma espécie de PISA da leitura para o ensino fundamental. Então, vejam aqui, famílias, alunos de famílias que sempre praticavam atividades de literacia familiar tiveram um desempenho infinitamente superior à daquelas famílias que quase nunca colocavam em prática essas estratégias de literacia familiar. Então, aqui nós temos a correlação entre aquelas famílias que cultivavam essas práticas e o impacto disso nos resultados desse teste importante. No ano que vem, o Brasil vai participar do PIRLS. Muito bem. E por que a Política Nacional de Alfabetização está preocupada com a preparação das crianças para a alfabetização? Com um programa de literacia familiar, Conta Pra Mim, com a preparação dessas crianças na pré-escola. Porque a aprendizagem da leitura e da escrita começa em casa, na creche e na pré-escola. Para que, quando as crianças cheguem ao primeiro ano do ensino fundamental, elas tenham sucesso em leitura. Elas não podem fracassar nesse período. Porque, vejam o que acontece aqui. Aquelas crianças que no primeiro ano, na primeira série, esse é um teste, uma pesquisa americana, aquelas crianças que começam a ler com certa fluência logo no primeiro ano, na primeira série, depois tornam-se leitores bem-sucedidos e conseguem avançar na escola. Veja o que acontece com os leitores com dificuldades. Eles já começam muito mal. Então, essa partida é importante, é a chave do sucesso escolar. Aqui, o ministro sempre menciona a curva de Heckman. O investimento na educação infantil, na primeira infância, vai gerar um retorno social muito importante. E temos aqui as evidências, então, científicas. O que elas mostram
sobre a promoção das práticas de literacia familiar. Por meio dessas práticas, nós temos a formação de futuros leitores ávidos, maior facilidade no processo de alfabetização, essas crianças chegam bem preparadas para o processo formal de alfabetização, aumento do desempenho em leitura, maior desenvolvimento da linguagem e do vocabulário infantil e melhores resultados em testes internacionais, como o PEARLS, que eu acabei de mostrar. Próximo. Além disso, o desenvolvimento da empatia e da personalidade da criança, o aumento do bem-estar, melhora na qualidade do sono, e o título também simboliza um pouco disso. Redução da agressividade, ansiedade e hiperatividade. E o mais importante, o fortalecimento dos laços afetivos entre pais e filhos, uma marca deste governo. Muito bem, mas como chegaremos à ponta? De que maneira o Ministério da Educação vai disponibilizar às famílias brasileiras essas dicas, essas orientações? Por meio de 3 eixos do programa Conta Pra Mim. Hoje já está no ar o site da Política Nacional de Alfabetização. E nesse site vocês vão encontrar materiais de apoio para as famílias. Um guia para as famílias. Quem pode mostrar o guia? Vocês já receberam aqui? Cadê onde está o guia? Este guia, as famílias poderão baixar no site. Além do guia, nós disponibilizaremos uma série de vídeos, de 40 vídeos, ao longo do mês de dezembro. Hoje já estão disponíveis os 5 primeiros vídeos com orientações sobre literacia familiar e recursos variados, porque vamos abastecer esse site continuamente. Em 2020 anunciaremos novidades. Segundo eixo do programa Conta Pra Mim, a criação do Cantinho Conta Pra Mim. Nós vamos, claro, com o apoio dos municípios, com a adesão voluntária dos municípios, criar os cantinhos Conta Pra Mim. E nesses cantinhos, os tutores vão então conduzir sessões de literacia familiar com aquelas famílias mais vulneráveis que não têm acesso à internet, que não podem baixar o guia, assistir aos vídeos. Essas famílias vão participar dessas sessões de literacia familiar com a condução de tutores que serão escolhidos pelos municípios que aderirem ao programa, e a nossa expectativa é de atingirmos 10 mil, formarmos, melhor dizendo, 10 mil tutores, criarmos 5 mil cantinhos Conta Pra Mim e atingirmos cerca de até 1 milhão de famílias por meio desse programa. E o terceiro eixo, já que a Secretaria de Alfabetização prioriza as evidências científicas, é fomentarmos pesquisas relacionadas às práticas de literacia familiar e a realização de eventos científicos que abordem este tema. Então, este é o programa Conta Pra Mim. Mais uma vez, quero agradecer ao ministro pela confiança no trabalho da Secretaria de Alfabetização. Parabéns, viu? Obrigado. Olha, eu gostei muito do professor Nadalim, mas eu não vim aqui para escutar o professor Nadalim. Eu vim aqui para conhecer o Tito. Quem quer conhecer o Tito? Vocês me ajudam a chamar o Tito? 1, 2 e... Tito! Ih, será que ele foi embora? Vamos chamar mais alto? Tito! Mas cadê esse Tito? Ih, vamos tentar mais uma vez. 1, 2 e bem alto. Tito! Olha ele lá! Foi bem? Foi ótimo. Olha o Tito, gente! E sabe o que é que o Tito vai fazer? Ele vai levar um montão de historinhas para vocês quando vocês voltarem das férias. Mas enquanto isso, vocês já podem pedir hoje ou no final de semana para o papai contar uma historinha. Olha a cara, né? Será que o Tito é bonzinho?
Quem vai querer dar um abraço no Tito? Posso abraçar primeiro o Tito? Ô, Tito! Tito! O Tito tá mandando um beijinho. Vamos organizar para tirar foto com quem? Quem quer tirar foto com o Tito? Mas tem que vir devagarzinho, obedecendo todo mundo, os professores, respeitando os... Quem atropelar não vai tirar foto com o Tito, hein? Tem que obedecer. Vamos tirar foto com o Tito? Quem quer dar um abraço no Tito? Vai lá dar um abraço no Tito, ele é bonzinho. Olha o Tito. Eu sei. Se não fosse a Priscila que cuidar, ela não teria saído tão bonito, viu? De verdade. Esse trabalho é fantástico. Obrigada. E aí, vai querer tirar foto nas crianças? Gente, imprensa, veículos de comunicação, podem seguir a Bel aí. Bel... Na outra, por favor. Senta na outra cadeira, meu irmão. Então foi pra gente, por favor. Do lado esquerdo também. Tudo bem? Tudo bem? Tá... O som tá bom? A imagem tá boa? Ainda não? Ainda tá na frente aqui? Tá bom aí pra vocês. Beleza aí? Só o olho. Ok? Como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Bom, agradeço a presença de todos. Como é de conhecimento pleno, o governo Bolsonaro está lançando o programa de literacia familiar, que é ler em casa com a família, pai, mãe, crianças pequenas, desenvolver esse hábito não só na classe média, média alta, mas em toda a população brasileira. Ler para as nossas crianças junto como uma atividade de carinho, de amor, afetividade e também para desenvolver a capacidade de aprendizagem das nossas crianças. Está cientificamente provado que as famílias que leem para os seus filhos têm um resultado muito melhor do que as famílias que não leem. Isso é científico, estudos e além de ser um gesto de carinho. Então, acho que era isso. Quer falar alguma coisa, Nandali? Ministro, Paula, do Globo. Tudo bem, Paula? Tudo jóia. Ministro, primeiro eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre quando que vai ser aberta a seleção para essas bolsas, né, de 300 a 400 reais dos tutores e tal. E se tem um cronograma de número de bolsas ao longo do próximo ano. E a segunda coisa que eu queria perguntar também é que o relatório da Câmara, né, de acompanhamento do MEC mostrou uma execução perto de 1% da educação de jovens e adultos.
E esse é um programa que pretende estimular a família, né, ler com os filhos, mas a gente sabe que, como o próprio secretário expôs, que há muitas famílias onde os pais são analfabetos ou analfabetos funcionais. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa execução baixa na educação de jovens e adultos e, para além, né, dos cantinhos, como é que vocês vão fazer para conseguir fazer com que esses pais de baixa renda trabalhem nesse programa, né? Tipo, consigam, de fato, interagir com os filhos. Oi, boa tarde, querida. Desculpa, qual que é o teu nome mesmo? Paula. Paula, então, quanto às bolsas e o cronograma de implementação dos cantinhos? Muito simples, adesão e treinamento dos tutores ao longo do primeiro semestre do ano que vem. E no segundo semestre, a nossa expectativa é de já estar rodando os cantinhos com as oficinas para as famílias. A expectativa também é de atingirmos até 1 milhão de famílias, com cerca de 10 mil tutores que vão receber essas bolsas por cerca de 6 meses no ano que vem. Então, quanto aos quantitativos e ao cronograma, as informações mais básicas seriam essas. Com relação ao relatório, eu passo para o ministro. Eu não queria falar do relatório porque não foi votado, é simplesmente ainda uma apresentação, teve várias idas e vindas, não quero nem polemizar. Não é uma comissão permanente da Câmara, é uma comissão extraordinária. Eu não queria nem polemizar muito em cima do relatório, eu queria focar mesmo nesse programa que eu acredito ser revolucionário. Pela primeira vez no Brasil, existe um programa de valorização da leitura. Pela primeira vez no Brasil, existe um programa de valorização da leitura em família. As crianças, os pais, as mães, às vezes não têm, os avós, um padrinho, um tio, uma tia, pode substituir. E eu realmente acredito na capacidade do brasileiro em se adaptar, em buscar soluções. O que o governo Bolsonaro vai fazer é dar as orientações, dar os meios materiais e fornecer, principalmente para as famílias mais vulneráveis, tutores para poder fazer essa ponte. Eu gostaria de chamar a atenção que, cientificamente, os resultados são muito robustos para as famílias que leem para os seus filhos. Posso fazer do lado de cá? Alô, oi. Oi, ministro, secretários. Boa tarde, Matheus, da TV Globo. São três perguntas. A primeira, eu queria saber como vai ser a escolha do material a ser distribuído, porque eu vi que tem alguns livros já nas sacolinhas das crianças que vieram. Se isso já está definido, se vai ser algum edital, se tem alguma editora, enfim. Como vai ser a seleção disso e a impressão disso? Se o Instituto Alfabeto tem alguma participação na curadoria, enfim, como é que vai ser esse processo? É uma pergunta. A segunda, eu queria saber o valor global da medida. Não sei se foi uma compreensão, mas eu vi 45 milhões para os cantinhos, mas não sei se isso está incluído custo de impressão, custo de transporte, capacitação, enfim, se tem um valor global em 2020 para a medida. E a terceira, eu queria aproveitar que a gente está falando de alfabetização para saber sobre a outra parte do programa de alfabetização, que é a parte dentro de sala de aula. A gente teve a Conab, eu queria saber se já tem prazo para isso sair, para o documento ser publicado, para os professores serem treinados, enfim. Se a parte que tem a ver com sala de aula, qual é o avanço até agora, porque a gente está chegando no final do ano. Tá. A parte de capacitação e treinamento vai começar já em janeiro, para os professores dentro da nova Política Nacional de Alfabetização, feita pelo professor Nandalim. Vai começar a ser implementada em janeiro, em parceria com as secretarias estaduais e municipais do Brasil todo. Por isso, o nosso empenho muito grande de conectar todas as escolas do Brasil rapidamente. Como treinar e capacitar os professores do Brasil inteiro, né? Estamos falando de mais de 100 mil escolas que a gente precisa estar conectadas, que precisam estar conectadas. Esse programa, já no começo do ano, já vai conectar em potencial 30 milhões de crianças. Então, essa faz parte da estratégia geral para fazer essa mudança na alfabetização. Mas eu não queria focar tanto, porque a gente vai falar disso mais em outra coletiva. Eu gostaria realmente de passar a palavra, porque esse programa eu acredito ser um dos alicerces principais para mudar o quadro de fracasso na educação básica brasileira.
Nadalim, comenta as outras questões que foram colocadas, por favor. Bom, como anunciamos, nós já temos um orçamento para o programa Conta Pra Mim. 20 milhões serão destinados ao pagamento dessas bolsas aos tutores. Todos sabem que é um programa por adesão voluntária dos entes federados. Nós já temos as linhas gerais do programa. Vamos conversar ainda, estabelecer um diálogo com representantes do Concede, Undime, CNE, como é de costume, para então abrirmos a adesão. E os kits de literacia familiar, nós ainda estamos definindo quais serão os materiais que entrarão nesse kit. Provavelmente será uma licitação. Né? A gente já tem. E sempre contando com o nosso grande parceiro, que é o FNDE, né? Que é o braço executor do MEC. Já tem o material, já está selecionado, está saindo, já está tudo pronto. Agora, questão de fechar, se vocês olharem, eu acho que a gente já assinou até o contrato, não foi? Tem que fazer o trabalho, estou dando a pista. Dá uma olhada nos contratos assinados pelo MEC, vocês vão ficar surpresos com quem a gente fechou. Posso falar, Pri? As ilustrações todas vão ser feitas pela Turma da Mônica. E o material didático vai ser feito e elaborado pela equipe do professor Nadalim. Então, as crianças vão ter um material 100% focado em assuntos da família brasileira, com a característica muito de Brasil, muito presente. Eu acho que a Turma da Mônica representa esse lado de Brasil. O material vai ser impresso, as gráficas já está tudo acertado com as gráficas, e deve chegar ao longo aí de meados do primeiro semestre do ano para cada criança que tiver em escola pública brasileira, desde que o Estado, né, queira aderir, né, porque tem governador que parece que quanto pior, melhor. Mas eu acredito que, assim como as escolas cívico-militares, a maior parte dos governadores vai aderir. Então, esse programa de literacia familiar, que vai ter toda a ilustração e os personagens da Turma da Mônica trazendo histórias que ajudem na alfabetização. O contrato já está assinado há algum tempo, inclusive. Ajudem na alfabetização, na aproximação, na passagem de valores, e com esse lado muito brasileiro, tá? A gente está muito preocupado em marcar muito. É um material didático para todas as crianças e Brasil. Só acrescentando... Não. 20 milhões para os tutores, 17 milhões destinados à elaboração desses kits de literacia familiar. Eu quero fazer só uma observação. O ministro acaba de dar um furo aqui. O material elaborado pelo Instituto Maurício de Souza será distribuído aos alunos do primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Então, essa é uma entrega do Ministério da Educação, e a outra são os kits de literacia familiar do programa Conta Pra Mim, ok? Então, 20 milhões para os tutores, 17 milhões 18 milhões para a elaboração dos kits, e, por enquanto, é isso. São dois materiais. O kit de literacia familiar para as famílias que participarem das sessões de literacia familiar, que serão conduzidas por tutores escolhidos pelos municípios, nos cantinhos Conta Pra Mim, essas famílias receberão um kit, tá, do programa. Outra ação de promoção da literacia familiar é a distribuição de almanacs produzidos pelo Instituto Maurício de Souza. É uma mini biblioteca para as crianças do Brasil. Das famílias brasileiras, quantas têm livrinhos para criança em casa? Quantas? 5 milhões? 5 milhões de famílias no Brasil têm livrinho para criança em casa? Se for, é muito. O nosso objetivo é todas as famílias que tenham criança pequena recebam material e orientação para fazer essa aproximação, trazer o hábito de leitura para dentro da realidade das crianças pequenas, esse hábito de sentar toda a família, ou a mãe e o pai,
umas 3 vezes por semana. O gráfico que o professor Nadalim mostrou, que mesmo que você não consiga todo dia sentar com seu filho, se você sentar 3 vezes por semana para ler com seu filho, o impacto já é gigantesco. Então, nós queremos dar o material, dar a orientação. A imensa maioria dos brasileiros, infelizmente, não tem esse hábito, essa cultura de ler para os filhos. E faz parte, aí sim, do governo federal orientar secretarias estaduais e municipais para estimular via material, via política, via técnicas, a literacia familiar, a leitura em casa para as crianças. Então isso que é uma mini biblioteca para todas as famílias do Brasil que tenham crianças, tem em casa. Tá bom? É bonito o material, vocês vão gostar. Eu tô desconfiado que vai ter gente que vai ter criança pequena querendo estudar em colégio público para ganhar o material. É verdade. Então, o material da Turma da Mônica é um material de literacia familiar, irá com orientações para os pais, e o outro material é o kit do programa Conta Pra Mim, ok? Que instituto? Não, quem tá... Não, só disse que o estudo participaria. Instituto Maurício de Souza. Não, você que falou. Não, você que está com o Instituto Alfibet na cabeça. Não, você que está pensando muito nesse instituto. Secretário, somente, só uma dúvida da conta dos valores. 20 milhões para tutores, 17 para kits. Aproximadamente. 8 para a estruturação do Não, nós vamos usar parcela do recurso para monitorarmos o programa. Tá? O programa será monitorado. Queremos saber o impacto desse programa, respeitando o dinheiro do contribuinte, como sempre destaca o ministro. Claro, e esse monitoramento será elaborado levando em consideração evidências científicas. Também parte desses custos é o pagamento, a remuneração de uma rede de coordenadores regionais que vão oferecer suporte para os tutores, para os gestores municipais, e também um suporte quanto ao monitoramento e avaliação do programa. Eu peço desculpas a todos porque o auditório estava repleto de crianças, então eu expliquei apenas as linhas gerais na apresentação e deixei aqui para a coletiva para transmitir essas informações. Boa tarde, ministro, secretários. Tenho algumas pequenas dúvidas. O público-alvo, queria entender melhor o público-alvo. Tá claro que é a primeira infância, mas só para... Os cantinhos aqui diz, por exemplo, vão ser beneficiadas crianças de 3 a 5 anos. 1 milhão. Aí o secretário disse famílias. Aqui são brasileirinhos, então são 1 milhão de crianças ou de famílias. Queria entender melhor isso. E o público-alvo do programa como um todo. O Conta Pra Mim, qual é o público-alvo? Não seriam só essas crianças de 3 a 5 anos? Claro, porque, veja, esse é um programa de literacia familiar, é um programa que afeta a família como um todo. Uma das consequências positivas do programa, um dos resultados positivos, é que muitos pais decidem aumentar sua escolaridade ao praticar essas estratégias de literacia familiar para poderem estar mais próximos dos filhos, acompanhar a vida escolar dos filhos. Então, o público, grosso modo, é a família, mas os maiores beneficiários são as crianças. Essas crianças de 3 a 5 anos nos cantinhos Conta Pra Mim, mas lembrando que o programa não se resume aos cantinhos. Nós temos também os materiais no site, o incentivo à pesquisa sobre o tema, né, no meio acadêmico. Então, não é exagero dizer que crianças e adolescentes como um todo são beneficiadas por esse programa, em especial, no caso dos cantinhos, as famílias de baixa renda, as famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. Esse é o nosso público prioritário, não é exclusivo, mas é o público prioritário. Porque a primeira infância é o período mais importante, é o período mais sensível do desenvolvimento dos pequenos com relação à linguagem. Perfeito? Mas a pergunta é muito boa. Porque o objetivo principal é reverter o quadro onde você tem 50% das crianças na 3ª série incapazes de ler coisas básicas, né? Para analfabeto, 3º ano. Então, como você reverte isso? Atuando
na pré-escola, atuando 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quando chegar no primeiro ano, continua com material de apoio. Primeira série, primeiro ano, segundo ano. No terceiro ano, a gente realmente acredita que essa estratégia combinada com a outra parte da política nacional de alfabetização vai ter um impacto muito rápido, como aconteceu em Portugal. Nós acreditamos que o impacto não demorará muito tempo para reverter a tragédia que aconteceu no Brasil, né? Então, mas tem efeitos colaterais, como o descrito. As famílias vão se reunir mais, aproxima a família, melhora a capacidade de leitura dos pais. Isso é muito, né? Quem aqui já teve filho pequeno sabe que foi aprender um monte de coisa pensando nos filhos. Então, o objetivo é esse, tá? Reforçando a fala do ministro, várias pessoas assistiram a campanha publicitária e eu participei de várias sessões e em 3 oportunidades, pessoas diferentes, ministro, se levantaram e falaram: eu quero ter um filho. Essa campanha me emocionou e eu quero ter uma criança para ler em voz alta a ela. Então, o programa, ele quer promover, sim, não é, a aquisição de facilitadores da alfabetização para prepararmos melhor essas crianças para que elas cheguem no início do ensino fundamental 1 e tenham sucesso na aquisição da leitura e da escrita. Nós sabemos que crianças que fracassam no primeiro ano, é muito difícil reverter depois desse quadro, vocês viram os gráficos. Então, mas além disso, temos também o objetivo de fortalecer os laços afetivos entre pais e filhos. Só para complementar a pergunta, que é nesse finalzinho do público-alvo. Sobre o número que tu perguntaste, né? 1 milhão de famílias, de crianças. A gente fez uma estimativa conservadora, considerando uma criança por família. Mas a gente sabe que o número é maior. Portanto, exatamente. Então, se a gente imaginar uma média de filhos maior por família, bem rápido, nós atingimos mais crianças ainda. Só para complementar essa pergunta na questão do público-alvo, o público-alvo são as crianças, mas óbvio que a família não tem como não estar ligada. Uhum. Agora, a pergunta da colega juntando aqui, tem muitos pais que são analfabetos. Eles, durante esse período, eles vão ter um ensinamento específico? Como que vai funcionar para essas famílias? E justamente falando de famílias mais pobres, mais carentes. Como que vai ser para as famílias que os pais são analfabetos? Vai ter uma coisa específica? Eu acho essa tua pergunta muito oportuna, ela é ótima, e ela tem sido feita com uma frequência bastante grande, né, Carlos? Veja, com todo respeito, assim, não é uma provocação que eu vou falar, mas essa fala tem tem um certo preconceito, como se o pai que não fosse letrado, que não soubesse ler e escrever, não fosse capaz de participar ativamente da educação do seu filho. Muito pelo contrário. Um pai... me vem à mente aqui o exemplo da mãe do neurocirurgião Ben Carson. Ben Carson, acho que vocês conhecem, quase foi candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Hoje ele é um dos maiores neurocirurgiões no mundo, aposentado. A mãe dele era analfabeta, ele um homem negro, nos Estados Unidos ainda bastante marcado pelo racismo. E o que a mãe dele fez? Qual foi a grande sacada dessa mãe analfabeta, mãe solteira, sozinha, com 2 crianças? Foi dizer o seguinte, ministro: leia alguns livros toda semana. E o Ben Carson e o irmão dele fizeram isso e tiveram muito sucesso na vida adulta. As estratégias de literacia familiar são acessíveis a todos. Você não precisa saber ler nem escrever. Você precisa ter uma coisa dentro de si: amor pelo seu filho. Isso, vontade de ver ele crescer. Eles estão sendo muito humildes aí. Eles têm técnicas que mostram que muitas vezes, se você contar a história para o seu filho, mesmo um analfabeto que conta uma história para o filho de cabeça, ele já gera um impacto gigantesco na educação e no ensino do filho. Então isso tudo está previsto. É muito mais difícil, você tem razão, é muito mais difícil, mas eles já desenvolveram técnicas. Essa pergunta que você fez foi a primeira que eu fiz quando eles me apresentaram o programa. E é contar a história. O hábito principal é estar próximo dos filhos e contar a história para os filhos. E nós acreditamos que mesmo pais analfabetos, eles vão buscar os cantinhos, vão buscar formas, ou por um telefone celular, alguma forma, porque a gente vai disponibilizar também o material através de
internet, etc., eles vão buscar alguma forma para conseguir chegar e suprir essa necessidade. Eventualmente vai ter algumas formas, mas a gente não pode trabalhar com exceção, tá? O impacto a gente acredita que vai ser muito grande. Complementando a fala do ministro, na minha apresentação eu mostrei 6 estratégias de literacia familiar. A primeira, interação verbal. Nós podemos ensinar pais analfabetos a melhorarem a qualidade de conversação com crianças pequenas. Existem várias estratégias nesse sentido. Outra é a narração de histórias, como bem mencionou o ministro. Então, as práticas de literacia familiar não se resumem à leitura em voz alta feita às crianças. Deixa eu comentar só uma coisa. Eu, particularmente, lia para os meus filhos. Bastante. Mas, volta e meia, eu inventava umas histórias também. E a interação era tão boa quanto. A história que você conta para o seu filho, ou que você lê para o seu filho, evidentemente, quando você lê para o seu filho, e isso vai estar nos vídeos, você pega o livrinho e coloca o seu filho ao lado, para ele ver as figuras e as letrinhas. Eu sei disso, mas minha formação é outra da média da população. Esse tipo de técnica é que vai ser ensinado. Só a primeira etapa, que é o hábito de contar uma história 3 vezes por semana para o seu filho, mesmo que você seja analfabeto, uma história qualquer, já gera um impacto gigantesco. Com o material de apoio, essas histórias vão ser facilitadas para contar. E aí vem um impacto grande, que é abrir o material para a criança começar a ver as figuras, ficar amiga do livro. O livro, você tem que ser... Pessoas que têm mais escolaridade sabem disso, né? Principalmente as que têm mais de 2 ou 3 graus de miopia, né? O livro é seu amigo, é seu companheiro. Você anda com o livro. Você pede para o Papai Noel um livro de presente. O livro é aquele brinquedo que você usa quando você está cansado, ou quando você está num dia de chuva, está faltando luz em casa. Esse tipo de técnica começa a ser desenvolvido, esse amor pelo livro começa a ser desenvolvido bem cedo, bem pequenininho. E é isso que nós queremos fazer. As crianças receberem um material bonito, bem feito, bem executado, que tenha apelo, que tenha apelo. Desculpa. Bom, no site da PNA, todos já têm acesso aos vídeos. Então, como eu disse na apresentação, nós liberamos os 5 primeiros vídeos de uma série de 40 vídeos que serão disponibilizados ao longo deste mês de dezembro, ok? Boa tarde. Boa tarde, Matheus, do Valor Econômico. Sobre a continuidade do programa, vocês preveem esses 6 primeiros meses, né, pagamento de bolsa, mas a ideia é que seja um programa permanente com esse incentivo aos professores. E o segundo ponto, o diretor Eduardo dizia que a prioridade são as famílias de baixa renda, mas não é um programa exclusivo, né? Nos cantinhos vai ser aberto para todos os alunos, mas uma provocação maior para que os alunos de baixa renda compareçam. Primeira dúvida. E a questão dos kits. Os kits só serão distribuídos para crianças de baixa renda, é isso? Bom, vamos lá. Desculpa, eu esqueci teu nome. Matheus, é mais ou menos as linhas que tu apontaste, mas vamos lá. Só famílias atendidas pelo Bolsa Família? Não. Claro, se houver espaço para mais beneficiários, ótimo. A gente quer atender o máximo possível de pessoas. E os kits, igualmente. Nós vamos oferecer kits para as pessoas que frequentarem, tiverem frequência nas oficinas. A ideia é não excluir ninguém também, né? O programa ele tem que abarcar o máximo possível de pessoas para a gente aproveitar bem os recursos do pagador de impostos. Por favor. Então, vai haver tipo uma cobrança da família, porque a família que hoje recebe o bolsa... Eu não gosto desse termo cobrança. Veja, eu acho que nós temos que sensibilizar as famílias. Existem uma série de técnicas de busca ativa que os municípios, que são nossos parceiros nessa empreitada, com os seus setores de assistência social, podem empregar. A gente tem que levar em consideração também que boa parte das crianças, nós já temos quase a universalização das matrículas em pré-escola, então os próprios professores são agentes de mobilização nesse sentido. Então não há cobrança, há um incentivo, há encorajamento.
esse é o caminho que nós vamos trilhar. Eu comecei falando cobrança porque eu ia falar que hoje as famílias que recebem o Bolsa Família, elas precisam comprovar a frequência escolar. Não vai ser cobrança, é tudo voluntário. A gente, governo Bolsonaro, do modo geral, é sempre voluntário, ainda mais um material bonito e que vai ser, eu acho que vai ser disputado esse material. Agora, quanto a primeiro e segundo aninho, o material da Turma da Mônica, esse é o kit, que vai estar o Tito, vai estar. Agora, para o primeiro e segundo ano, que é uma linha de complementar. Então, a criança que estava muito para trás, com essa abordagem, vai chegar mais preparada no primeiro aninho. E no primeiro aninho, essa criança vai também receber, aí todas as crianças das escolas públicas do Brasil, dos estados que aderirem, vão receber esse material da Turma da Mônica. Primeiro e segundo ano. Não. Primeiro, você não tem filhos, né? Tem, mas tem um aninho. Tá bom. Você vai saber tudo isso. Fica tranquilo. Primeiro ano do ensino fundamental e segundo ano do ensino fundamental, eles vão receber uma bibliotecazinha da Turma da Mônica em casa para brincar. E para as crianças que ficam mais para trás, evidentemente ninguém vai ser excluído. Se a gente sentir que tem muita demanda, evidentemente que nós vamos buscar mais recursos, porque consideramos isso prioritário. Estamos fazendo esse primeiro teste, acreditamos que vai ser um sucesso, para resgatar as famílias mais vulneráveis, para chegar ao primeiro aninho e todo mundo poder aproveitar o material da Turma da Mônica, que aí vão ser histórias mais estruturadas mesmo. Tá bom? Ficou claro agora? Ministro, boa tarde. Isa Staciarini, repórter da Rádio CBN. O senhor comentou que os kits abordarão assuntos de interesse da família brasileira. Quais temas são esses? E, obviamente, o programa já vem sendo organizado, acredito eu, há algum tempo, mas foi uma estratégia lançá-lo 2 dias depois da divulgação dos resultados negativos do Brasil no PISA. Obrigada. Tá. Os resultados de abril de 2018, por favor, tá? É importante que seja dito que os resultados são referentes a uma prova feita há 1 ano e 6 meses atrás, porque fica parecendo que a gente tem alguma coisa, essa gestão tem alguma coisa a ver com esses resultados. Não foi, tá? A gente já estava programando tudo isso. É um dos programas que a gente tem mais carinho, porque a gente realmente acha que vai ser um programa muito bonito. Muito bonito, tem muito carinho por esse programa e muito otimismo. Eu realmente acredito que vai ser um sucesso estrondoso, em termos de valorizar isso, do livrinho ser uma coisa querida. Não só o livrinho da matéria, que vai de matemática, o livrinho da historinha, colorido, bonito, que a criança... Não sei se vocês repararam, o auditório estava cheio de criança pequenininha. E o professor Nadarim conseguiu fazer toda a explanação dele. Qual foi o truque? Tinha um kitzinho. As crianças estavam desenhando, rabiscando, olhando as figuras. Isso atrai muito. Senhora? Senhorita? A senhora comentou dos resultados. Tem uma coisa que mostra que os brasileiros no topo da pirâmide têm resultados melhores do que os alunos da OCDE. Então não é que o brasileiro é burro, geneticamente é inferior de forma alguma. É que a técnica que era empregada é ruim. E os pais que têm mais recursos buscam melhores técnicas e se esforçam pessoalmente para suprir essa necessidade dos filhos. O que a gente quer fazer é trazer essa técnica e recursos para todos os brasileiros. Tá bom? Os assuntos vão ser assuntos... A sua colocou as historinhas bonitinhas, historinhas do Brasil. Vai ser só historinha bonitinha. Fica tranquilo. Vai ser só história muito bonitinha, muito tranquila. Folclore do Brasil. A preocupação de trazer, por exemplo, Maurício de Souza, foi para dar esse ar de brasilidade, né? Para dar aquela referência. Brasil, resgatar nossa história, nossa cultura, nossos valores. Sem doutrinar,
sem nada, respeitando todas as diferenças que tem no Brasil. Respeitando muito, a gente está lidando com criança pequena. Mais cuidado ainda. Tá bom? Nada. Pois não. 45 milhões é o que está no release, seria pro Conta Pra Mim. O material da turma da Mônica, que vai ser para o primeiro e segundo ano do Fundamental, tem um valor já estimado? Eu sei que ainda tem algumas fases, mas tem um valor estimado de custo? Tem um contrato assinado. Se você vasculhar, tem até um contrato. Eu acho que é 370 mil, Galton. A parte da ilustração e impressão e distribuição tá em processo de licitação, tá? Gente, eu só queria aproveitar para esclarecer também que em janeiro a gente vai ter o lançamento de um grande programa de alfabetização, aí sim, voltado diretamente para as escolas, formação de professores, e aí vocês vão ter mais detalhes aí desse novo programa do Ministério da Educação. Agradeço a todos a presença. Paula, quer falar? Aproveitando que você falou isso, eu queria saber se tem, mesmo que seja preliminarmente, algum movimento para envolver as universidades, né, nessa questão da alfabetização, porque a gente sabe que as universidades têm muitos programas de extensão em áreas, né, vulneráveis. E aproveitando isso, eu queria perguntar para o ministro, né, que está uma relação um pouco conturbada, né, com essas universidades. Hoje elas entraram na justiça pedindo esclarecimentos do ministro. Se isso eventualmente pode atrapalhar, caso exista esse plano, como é que está isso? Bom, a Conab é um exemplo claro de que o Ministério da Educação abriu definitivamente as portas para os cientistas, para os pesquisadores. Então, há muita polêmica gerada por especialistas e não por cientistas. No âmbito da ciência, há um consenso. As abordagens fônicas são as mais eficazes, sobretudo para crianças em situação de vulnerabilidade social. E nós acompanhamos na Conab as provas cabais de que a orientação do governo segue as evidências e não uma pauta ideológica. Então, o primeiro aspecto. Com relação a parcerias do Ministério da Educação, ao incentivo a pesquisas. Na minha apresentação eu disse que vamos estimular, sim, né, a seminários, conferências relacionadas à literacia familiar, para produzirmos conhecimento científico na área. E também, com a CAPES, estamos estabelecendo uma parceria para formarmos professores alfabetizadores na linha da Política Nacional de Alfabetização. Só que anunciaremos tudo isso, né, ao longo do próximo ano, ok? E só para finalizar, eu acompanho desde o início do ano matérias relacionadas à Política Nacional de Alfabetização e eu quero só esclarecer um ponto. Uma coisa é uma política de Estado, outra coisa são as ações e programas de implementação dessa política. Nós não estamos no Ministério da Educação de braços cruzados, pelo contrário. Nós entregamos uma Política Nacional de Alfabetização em abril, depois a adesão ao PEARLS, que é uma ação de implementação da política, e pouco destaque se deu a essa adesão, a esse teste internacional importantíssimo, não é? Que foi o PISA da leitura, do 4º ano do ensino fundamental. Essa é uma ação de implementação da política. Outra ação de implementação da política, o lançamento da Conferência Nacional da Alfabetização Baseada em Evidências. Agora, anunciamos o primeiro programa, né, decorrente da política. Em janeiro, o programa de alfabetização escolar. Ainda não tem um nome o programa, né, mas antecipando aqui, é um programa de alfabetização escolar. Então, a política ela tem um escopo muito vasto e vamos implementá-la ao longo dos anos e espero que essa política transcenda governos, porque trata-se de uma política de Estado e não de um governo específico. É isso. Valeu. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.